Olá, sejam todos bem-vindos ao canal EBD Interativa para juntos estudarmos mais uma lição bíblica da Palavra de Deus. Tenho o prazer de estar com você mais uma vez e eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sino para ser notificado dos próximos vídeos e das próximas lições. Juntos vamos pensar hoje sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Estarei utilizando o slide do amigo Herberson da EBD em Foco. Você que ainda não adquiriu ou não fez a sua assinatura com a EBD em Foco, faça, porque todas as semanas temos slides que nos auxiliam, que nos ajudam enquanto professores para poder melhor lecionar. Com certeza, com o visual, o seu aluno aprende mais. Você pode, no link abaixo, clicar, fazer sua assinatura e com certeza ser abençoado e abençoar os seus alunos também. Você pode, por exemplo, colocar o seu nome no slide, você tem esse direito a partir da assinatura para personalizar, colocar imagens, fazer qualquer alteração também no slide e poder aplicar de acordo com a sua necessidade na igreja. Então, eu convido você a ter atenção, a acompanhar esta lição onde estaremos estudando, sobre Israel no plano divino, dentro do contexto histórico, seja a monarquia, enquanto o Reino Unido, o reino dividido, período dos profetas, vários momentos da história de Israel relatados no Antigo Testamento para o nosso melhor aprendizado e crescimento dentro da palavra de Deus. Você que ainda não leu o livro dos reis, dos crônicas, também dos profetas maiores e menores, eu convido você a fazer essa leitura, que com certeza muito aprendizado virá para você. Você também pode, no site EBD Interativa, ter outros subsídios, dinâmicas para que você possa utilizar em sua aula e com certeza será bênção. Então, participe, seja um visitante também do site EBD Interativa. Vamos lá, texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Sabe Salomão falando que, sem dúvida, dentro do coração do homem há propósitos, há intenções, há metas, há planejamentos, mas do Senhor, que vem a decisão final. É o conselho do Senhor quem determina todas as coisas. Então, com certeza, vale a pena pensar, vale a pena criar projetos, ter sonhos, mas sabendo que devemos depender e submeter a Deus, pois é Ele que dá, sem dúvida, a definição final de todas as coisas. A verdade prática, que seria a ideia geral também desta lição, é o seguinte: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Sem dúvida, vale a pena tomar conselho, ter conselho com alguém, pois na multidão de conselhos há sabedoria, mas dependendo com quem você se aconselha, com certeza pode ter danos, prejuízos, ruínas, como veremos durante esta lição, esta abordagem. Mas ter conselhos, buscar conselhos é saudável e necessário para que possamos melhor fazer a obra de Deus, criar nossos projetos e assim por diante. Na leitura bíblica em classe, que você vai participar junto com o seu aluno, 1 Reis, capítulo 12 e capítulo 13, com os seus versículos, respectivos versículos, temos aí o contexto do Reino Unido, até Salomão, e depois já o reino dividido, onde estaremos estudando. Como objetivo geral colocado pelo nosso amigo aí, Herberson, vamos elencar as principais causas da divisão do reino, conforme também está na revista. Por que teve a divisão do reino de Israel? O que culminou, o que causou a divisão de fato? Porque tudo tem uma causa, então vamos entender a causa disso aqui. Também apresentar as falhas e as más decisões do rei Roboão, que culminou, que gerou todo o conflito e sem dúvida também a divisão. Também vamos pontuar a idolatria, o pecado de Jeroboão. Então vamos entender isso e sempre temos que levar em conta o texto bíblico dentro do seu contexto, seja ele histórico, cultural, geográfico, social, religioso, para que melhor possamos compreender e entender a palavra de Deus. Conforme está aí no slide, após a morte de Salomão,
por volta aproximadamente de 971 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, ou seja, assumiu o reinado, né? Então, desta forma, ele é colocado como o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, porque até 1 Reis capítulo 11, o reino ainda estava unido, mesmo após a morte de Salomão. Tinha os seus conflitos, que vamos entender aqui no primeiro tópico, sem dúvida, tinham seus conflitos, mas como Roboão não conseguiu fazer o contorno da situação, ter a direção que pudesse resolver o problema, sem dúvida, foi o auge, né, da divisão do reino aí de Israel. Vamos entender isso aí. Então, a fatídica história desse rei que teve uma má decisão, né, no seu aconselhamento, na sua forma de liderar, de governar, sem dúvida resultou num grande problema para a sua vida, também para o povo de Israel. Aqui vale a pena uma reflexão e uma recapitulação da aula passada. Salomão, quando assumiu o trono, ele pediu a Deus sabedoria para que pudesse governar esse tão importante povo, né, o povo de Deus. Mas Roboão não, ele não buscou de Deus o conselho, buscou o conselho com pessoas que não tinham conselhos sábios para o orientar, não teve uma maturidade para resolver com inteligência a situação e, sem dúvida, resultou em um grande problema. Então, sem dúvida, esse ponto já nos ensina o quanto vale tomar decisões, mas decisões acertadas, baseando-se em conselhos sábios, conselhos maduros, conselhos que fazem sentido e razão de ser. O melhor conselho de todos, eu já posso aqui te recomendar a palavra de Deus. Se você seguir a palavra de Deus, seguir na direção do Espírito Santo a sua vida, sem dúvida você vai avançar e muito. Mesmo governando, politicamente falando, o reino de Israel, Roboão podia, assim como seu pai, né, Salomão, ter tomado decisões sob a orientação de Deus, que com certeza poderia falhar, mas seria decisões muito mais acertadas, uma vez que Deus estaria orientando. Então vamos ver as principais causas da cisão ou da divisão, da desunião no reino de Israel. A primeira situação que colaborou para a divisão é o que nós chamamos da carga pesada, né, os altos impostos. Salomão, com toda a sua sabedoria em seus feitos, ainda assim ele tropeçou em um ponto quando ele colocou pesados impostos sobre o povo, pesados encargos sobre o povo. Apesar disto, ele fez várias alianças que, sem dúvida, levou ele para distante das guerras, externamente falando. Mas internamente ele tinha um problema. O povo estava ficando insatisfeito com o seu reino. Aqui já vale um aprendizado para nós. Talvez no mundo externo nós não temos problema, não temos dificuldade, mas temos problemas internos dentro da igreja local, dentro do seio da nossa família. E aqui vale um conselho, aqui vale uma lição. Se atenha, né? Se preocupe com as guerras externamente, se preocupe com as divisões, os problemas externamente, mas nunca se esqueça dos problemas também no contexto interno, seja no seio da sua família, da sua igreja, porque esses problemas poderão resultar problemas também externos. Então, no seu reinado, no reinado de Salomão, teve paz, teve prosperidade, né? Foi um reino marcado por excelentes vitórias, né? Onde o povo estava protegido e estava tranquilo contra as situações diversas, por causa da misericórdia, bondade de Deus e sabedoria dada a Salomão. No reinado de Salomão, como já estudamos na lição passada, ele fez a construção do templo, a grande construção, um templo suntuoso. Mas vale lembrar que para isso, Salomão cobrou altos impostos do povo de Israel, usou os escravos para a construção, mas também usou os israelitas, né? Fortificou seus palácios, enfim, tudo isso foi importante para o seu reinado. Só que isso estava gerando problema, conforme está aí no slide, que o povo estava sentindo o peso da alta carga tributária de impostos.
com o qual todos deveriam colaborar, todos deveriam, corresponder para que pudesse estar bem diante do rei Salomão. Quando o filho dele assume Roboão, Roboão também continua cobrando esses altos impostos, ou seja, o povo de Israel estava insatisfeito com Salomão, estava sentindo o peso dos impostos, do trabalho pesado, do trabalho forçado. Agora com Roboão, eles começam a sentir também a mesma coisa. O que aprendemos com Salomão aí, nesses slides, também nesta lição, que contar com pessoas para o nosso sucesso, para o nosso avanço, é salutar, é saudável, que se faça, sem dúvida, tal coisa. Mas, muitas das vezes, exploramos alguém em nome de um bem geral, como era o caso da construção do templo, manter o reinado ativo, com substância e prosperidade. Isso, com a exploração, gera problemas, ou seja, os meios não justificam os fins. Muitas das vezes a igreja, para conseguir certos resultados, no meio do processo, pode atropelar alguma regra, algum mandamento, alguma norma, em nome de um bem maior, em nome de um bem geral. Mas isso, em algum momento, conforme também aconteceu no reinado de Israel, pode e poderá gerar algum problema. Então, a maior causa dos problemas dentro do governo de Salomão era essa questão de explorar o povo de Israel, também a carga tributária, que era muito grande. Talvez você diria, professor, mas tem um problema da idolatria, tem um problema das alianças com os pagãos, com os gentios. Sim, só que isso tudo mais causava problema para ele no mundo espiritual para com Deus. Com o povo de Israel, o grande problema está na questão política, governamental. Na gestão de Salomão, ele pesava o povo com altos impostos. Sem dúvida, isso para o povo não era suficiente. Salomão ter um governo de paz e, do outro lado, cobrando impostos pesados, mesmo das pessoas pobres com poucas condições econômicas. Então, já percebemos nesse primeiro tópico a grande situação que se agravava no meio do povo de Israel. Também você vai poder encontrar isso na história bíblica, como no livro História dos Hebreus, contada por o historiador Flávio Joséfo e assim por diante, e principalmente pela Bíblia Sagrada. Então, no tópico 1.2 aí, temos a divisão do reino. Olha que interessante. Salomão, sábio, muito inteligente, mas teve um autoritarismo para com o povo, causando, sem dúvida, desentendimento, principalmente com as 10 tribos, chamadas tribos do norte. Isso, sem dúvida, resultou em um grande problema. Enquanto as tribos do sul, que era a tribo de Judá e Benjamim, ficavam ao sul de Israel, estavam ativamente participando do governo de Israel, participando do governo ali de Salomão, da corte, fazia parte da corte. Então eles estavam mais de acordo com as decisões do rei. Mas aí o problema estava só crescendo, só aumentando. Quando Salomão morre, por volta de 971, o seu filho Roboão assume todo o reinado, mas ele foi questionado pelos líderes de Israel, porque eles estavam se sentindo explorados, mas eles não foram sozinhos para falar com Roboão. Eles foram liderados por Jeroboão. Jeroboão estava propondo um melhor governo para eles. Eles queriam saber de Roboão, se Roboão ia atender eles na questão dos impostos ou se eles ficariam com Jeroboão. O povo pediu então para que Roboão fizesse isso, diminuísse a sua carga de trabalho, diminuísse os seus altos impostos que eram cobrados, conforme está aí em 1 Reis 12:4, porque já desde a época de Salomão, do pai de Roboão, o povo já vinha sentindo o peso, a carga daquela situação muito grande. Mas aí Roboão resolveu tomar conselho com os anciões e com os jovens. Com certeza ele aprendeu com seu pai a importância de tomar conselho. Mas na hora de decidir, tomar a sua decisão final,
ele resolveu ficar com o conselho dos jovens. Os jovens foram contrários. Não atenda o povo, porque o povo vai se sentir no direito de mandar, de liderar sobre o rei. Não fique com o povo. Já os anciões, entendendo a situação de uma forma mais madura, de uma forma, né, questão de experiência de vida e tudo mais, eles orientaram Roboão, dá ouvido ao povo, diminui os impostos, né, muda essa situação econômica, socioeconômica para o povo. Mas Roboão preferiu não atender, permitindo e ocasionando com isso, conforme 1 Reis capítulo 12, a revolta das tribos do norte sob a liderança de Jeroboão. Daí temos que Roboão vai liderar o reino do sul, as duas tribos, Judá e Benjamim, enquanto Jeroboão vai liderar as 10 tribos do norte. Aí entram, que no total eram 12, então 2 fica para Roboão e 10 para Jeroboão, com certeza maiores tribos para a revolta, para os opositores ali. Então os erros de Roboão. Primeiro erro foi repetir os erros de Salomão. Roboão poderia ter aprendido com os erros do seu antecessor, mas não aprendeu. Diz que o inteligente aprende com os erros, né, os seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Roboão não precisava repetir os mesmos erros. Ele poderia ter aprendido com os erros de Salomão, que tomar conselhos é necessário e é importante tomar conselhos, mas tomar conselhos com pessoas que de fato têm autoridade no assunto, têm sabedoria no assunto para que possa determinar ou aconselhar. E aí Roboão poderia ter feito o que os anciões tinham falado e provavelmente daria tudo certo, mas ele não deu ouvido ao conselho dos mais velhos. Aqui já vale um adendo para nós. Às vezes pensamos que é melhor tomar conselhos só com os anciões, porque eles são os mais experientes, eles são os mais inteligentes. E daí às vezes não damos importância para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, e muitas das vezes se afirma que os adolescentes são aborrecentes, não têm que contribuir para a igreja, não têm que contribuir para o ministério, mas não é bem assim. O próprio Paulo fala sobre Timóteo, que ninguém despreze, Timóteo, a tua mocidade. Tomar conselhos, a gente deve tomar conselhos com pessoas que têm autoridade no assunto, que têm domínio do assunto, têm formação no assunto, sem dúvida isso é um ato até mesmo de sabedoria. Mas ouvir a todos, analisar os conselhos, os conceitos, os critérios, também é um ato de sabedoria para responder com inteligência, para responder de forma acertada cada situação. Olha que interessante, às vezes você não quer errar, quer liderar de uma forma eficaz, tendo toda a eficácia do seu governo, quer viver uma vida que possa louvar e exaltar o nome de Deus, e você vai pegar conselhos com alguém. E aí está conforme o tópico aí, tomar conselhos com certas pessoas que darão a você maus conselhos. Daí o conselho bíblico, né? Não sentar na roda dos escarnecedores. A ideia do crente é tomar conselho com os crentes, é buscar conselho e buscar direção de Deus. Quando é algo profissional, de âmbito humano, sim, sem dúvida há espaço também para profissionais, mesmo não sendo crentes, falar, aconselhar. Mas imagina você chegar para um não crente, para chegar para um ímpio e falar, olha, eu estou com problema no casamento. Qual é o conselho que ele vai te dar? Imagina você estar passando por problemas na igreja. Você vai se aconselhar com ímpios. Qual é o conselho que ele tem para te dar? Então, ao seguir o conselho dos jovens, Roboão, assistiu a sua própria sentença. Ele assinou a sua própria sentença. Porque, sem dúvida, ele não estava dando ouvido à maioria. O governo dele estava na beira da ruína. Tinha que fazer algo para reverter. Mas a ideia dele de não atender o povo,
não tentar ser flexível em algum momento, sem dúvida resultaria nesse problema, como resultou no que nós chamamos a divisão do reino. Então, no tópico aí que estamos estudando, vamos entender também o cuidado que tem que se ter com os conselhos, com quem vamos buscar conselhos, em que momento. Então, olha só que interessante. Se você vai buscar conselho, mas o orgulho se torna o centro de nossas vidas ou da sua vida, é sinal que você está buscando conselho para agradar a você próprio, para agradar os seus próprios interesses. E aí a gente fica refém de erros, de fatalismos, porque estamos buscando algo para atender os nossos próprios interesses. Mas quando vamos buscar conselhos de forma imparcial, nós não vamos, pensar mais para um lado ou mais para o outro, mas vamos estar com o coração aberto para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E nunca confiar que nós podemos dar o próprio conselho a nós próprios. Já diz por aí, eu esqueço quem é o pensador desse assunto, que fala que quem está de fora, o terceiro, tem melhor conselho para dar, porque está vendo de uma forma mais ampla, sem o emocional estar envolvido. Então, buscar o conselho de Deus e buscar o conselho de alguém, sem dúvida, é interessante, é sabedoria. Mas tem um detalhe também. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao quê? Ao álcool, às drogas, à prostituição, à perda da comunhão com Deus, também a perda da moral, da ética, da questão espiritual. Porque a nossa decisão será o quê? Empobrecida. E aí, para que haja um crescimento saudável, para que haja decisões saudáveis, para que haja um governo de fato que faça diferença, principalmente a liderança precisa tomar bons conselhos, conselhos com pessoas que sejam maduras, que tenham comunhão com Deus. Um líder, por exemplo, que exerce o governo episcopal, que muitas das vezes é o centro das atenções, é o dono da verdade, ele acaba se atropelando no seu ministério, na sua presidência, e às vezes se sobrecarregando de tanto fardo, de tanto peso. Vale lembrar aqui o caso de Moisés, que estava tomando as decisões sozinho, fazendo o julgamento sozinho, e o seu sogro aconselhou a não agir sozinho. Então, uma pessoa que tem sabedoria, sem dúvida, não vai agir sozinho, nem viver com seus próprios conselhos, mas buscar conselhos com outros. E para que nós possamos entender também o que acontece com o outro reino, digamos, com a outra parte, vamos para o terceiro tópico. De um lado, como já estudamos até aqui, temos o Reino Unido, até a época de Salomão. Temos a divisão do reino, que agora fica Roboão na parte sul, com Judá e Benjamim, as duas tribos. E na parte norte fica Jeroboão, com as 10 tribos. Então vamos entender aí agora, nesse tópico, a sua idolatria, bem como foi o seu reinado. Primeiramente temos aí a rebelião de Jeroboão, filho de Nabote, que pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel, aproximadamente. Roboão, sem dúvida, era varão valente, era homem que, sem dúvida, entendia de governo, de trabalho, mas era um homem também que estava muito distante dos desígnios de Deus, que muito pecou no seu governo. A idolatria ganhou auge. No seu governo, Israel, enquanto tribos do norte, se afastou profundamente de Deus. Então, já até fazendo aqui um adendo, a sua descendência, vamos ver que ele já vinha se distanciando de Deus há muito tempo. Quando ele assumiu o reino do norte, ele assumiu simplesmente pelos interesses políticos e interesses próprios e não interesses de agradar a Deus. Interessante que durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. O profeta, olha que interessante, mas apesar de ele ter se rebelado naquele momento, ele continuou ainda insistindo, ou seja, ele ainda continuou acreditando que pudesse reinar
e, digamos, com uma sabedoria política, né, ele vai reinar. E vale lembrar ainda também que o que acontece após a morte de Salomão não foi algo de surpresa, algo que ninguém esperava, pois o profeta de Deus já havia também alertado que haveria divisão do reino. Os pecados, sem dúvida, trazem consequências, seja no tempo já ou no tempo a posteriori, mas as pessoas enfrentam e enfrentarão, sem dúvida, as consequências dos seus pecados. Olha que interessante aí, conforme está no slide. Sabendo disso, né, que o seu reino seria rasgado, Salomão tentou matar, no caso, né, aquele que poderia ser aquele que ajudaria, colaboraria, né, na divisão. Mas Jeroboão se refugiou no Egito e permaneceu lá até a morte de Salomão. Salomão tentou matar Jeroboão, mas não o conseguiu. Ele ficou refugiado no Egito. Como se isso pudesse impedir, né, a ascensão de Jeroboão, como isso pudesse impedir também a divisão do reino, sendo que no reinado de Salomão já havia conflitos internos que poderia, sem dúvida, resultar em grandes problemas para todas as tribos, principalmente para Israel como um todo. Vamos aí, ponto 2 do tópico 3. Jeroboão, então, foi o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão vai reinar. Vai reinar e reinar segundo o quê? O conselho dos ímpios, sem dúvida, longe dos desígnios de Deus, diferente daquilo que a casa de seu pai, né, diferente daquilo que ele aprendeu enquanto o que é servir ao Senhor, ele fazia muito diferente. Temos aí também, conforme está no slide, temendo que a perseguição dos judeus, a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse resultar, né, numa reivindicação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, né, em Dan, e outro ao sul, em Betel. Olha que interessante, fazer com que o povo não fosse a Jerusalém, ao local de adoração, ao templo. O que nós aprendemos nesta parte da lição? É também uma estratégia de Satanás que diz, por que ir longe? Por que em outro local se você tem algo bem perto da sua casa? Muitas das vezes, por exemplo, a gente escuta, aceita Jesus e vai a qualquer igreja, qualquer lugar que seja religioso, que já é o suficiente, como se isso bastasse, né, para servir, para agradar a Deus. E muitas das vezes alguém tipo aceita Jesus, mas é logo desviado do caminho. Você já percebeu que muitas das vezes o diabo não quer impedir alguém de ir a uma igreja? Ele quer fazer com que a pessoa vá a uma igreja onde não se prega o evangelho verdadeiro, aonde no lugar de Cristo está o bezerro de ouro, assim como na época de Jeroboão, está e pode acontecer em nosso tempo. Porque queria não só dizer para o povo, não vá adorar, pelo contrário, pode até ir, mas vá em Dan ou vá em Betel. E lá tinha outro sacerdote com seu bezerro de ouro, sem dúvida que era idolatria, que isso tudo colaborava para o povo ficar ainda mais longe de Deus. Então isso tudo afastava o povo de Deus, isso tudo afastava o povo do projeto de Deus, quando Jeroboão, agora com as suas políticas, com as suas idolatrias, se afastava do caminho do Senhor. E olha as consequências por conta dessa idolatria. Mais uma vez, vale a pena lembrar que idolatria é qualquer coisa que substitui o lugar de Deus em nosso coração. Talvez um carro, talvez uma liderança local, talvez o filho, talvez um objeto, não necessariamente uma escultura. Idolatria às vezes se pensa e se imagina que só tem-se na área católica, no catolicismo, mas também no meio pentecostal, né, pentecostal, igrejas históricas e outras mais, a idolatria também pode se fazer presente do nosso meio e precisamos ter cuidado com isso. Então olha só que interessante, o pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. No tempo de Salomão, o povo de Israel estava sossegado, né, com paz,
embora as falhas de Salomão, embora as alianças, Salomão conseguiu manter o povo em tranquilidade. Mas com Jeroboão, não. As coisas complicaram, né? Não se tinha aquela sabedoria para governar e ainda por cima a idolatria estava gerando várias situações dentro do povo. E Deus, com certeza, não admite da sua glória outro. Ainda mais quando o povo deixou de adorar a Deus para adorar bezerros de ouro, para adorar aquilo que Jeroboão estava trazendo para o povo. Por isso, o pecado de idolatria tem uma consequência, que é principalmente a separação de Deus e a maldição sobre as nossas vidas. Precisamos, queridos alunos, professores, fazer uma reflexão. O que é mais importante para nós? No Antigo Testamento, os 2 maiores mandamentos eram: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento, a ideia é a mesma. É adorar, é servir a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a nossa família. Em terceiro, a igreja. Em quarto, a sociedade e assim por diante. Quando o primeiro lugar, a prioridade não é mais Deus e a sua vontade, é sinal que a idolatria está ganhando campo em nosso coração, em nossa mente. Então, para que possamos concluir, eu gostaria de chamar você a pensar novamente o que está acontecendo hoje em sua família, em sua igreja, em sua casa, em sua empresa. De fato, a sua liderança tem sido uma liderança que agrada, que exalta o nome do Senhor, e de um lado problemas estão acontecendo, ou está tudo bem, está tudo perfeito? Fique atento, observe as pequenas raposinhas, não só as grandes, as ervas daninhas que podem surgir, os pequenos murmúrios, que tudo isso pode resultar, conforme resultou no reino de Israel também, em divisão. Assim como no caso de Jeroboão com a idolatria, que isso resultou em problemas, como vamos ver lá na frente, cativeiro para o reino do norte, depois para o reino do sul também. Será que o que está acontecendo hoje em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, em nossa sociedade, não pode, em algum momento agora ou a posteriori, gerar também cativeiros e gerar consequências danosas para nós? Será que você hoje tem tomado conselhos sábios com pessoas que de fato sejam maduras e autoridades no assunto? Se não tem, é tempo de refletir, tempo de pensar, para que melhor você possa fazer a vontade de Deus, governar, liderar e, sem dúvida, o nome do Senhor ser glorificado, exaltado. Você que tem um comentário, que tem uma reflexão, por favor, não deixe de colocar, né? Dá uma curtida também no vídeo para colaborar com que outros possam também ver, compartilhar esse vídeo dessa lição, deixando aí suas sugestões, ok? Que Deus te abençoe desde já. E aí está também os questionários que você pode estar conferindo aqui. Também pode estar conferindo mais exercícios durante esses slides. E também você pode entrar no site EBD em Foco e ter diversos recursos lá, como aula em vídeo, como outros materiais, subsídios que vão colaborar no seu aprendizado, em sua aula, na sua exposição. Também no site EBD Interativa, não deixe de visitar lá, né, olhar as dinâmicas para poder aplicar em suas aulas, como também baixar slides e outros artigos mais relacionados à escola dominical. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.